Fala pessoal, esse vídeo aqui ele é uma retrospectiva de 2024. Nós tivemos vários bate-papos muito legais, muito interessantes, com conteúdos da melhor qualidade, com profissionais de referência em SSMA, e sempre é difícil escolher alguns assuntos para retomar na retrospectiva. Eu fiz uma escolha com base nas interações do público desses vídeos. Tenho certeza que você vai gostar, é uma seleção de vídeos muito legais que deram um engajamento muito bom na nossa comunidade SSMA em Pauta. Então fique aí e assista até o final, porque você vai se surpreender com esses bate-papos muito legais que eu tive durante o ano com esses convidados especiais. A gente falou no letramento, né? Que eu acho isso fundamental e é uma coisa que me chateia, né? A gente já falou sobre isso um pouco, porque eu trabalho com educação aqui no SSMA em Pauta, né? Seja no podcast, aqui nesse bate-papo, é uma maneira de tá educando as pessoas com relação a alguns temas, seja nos nossos cursos online que a gente tá oferecendo, mas eu ainda vejo muita dificuldade, muita reatividade até de certo ponto de alguns colegas quanto a se qualificarem mais com relação a vários temas. Nós estamos falando aqui de transformação digital. E a gente vê hoje, né, não dá para mais usar aquela desculpa, não tenho recurso financeiro para pagar um curso. Hoje, a internet está aí, a gente tem muito conteúdo, né, quem quer aprender, aprende, né, claro que tem que selecionar, como tudo, né, a internet tem coisas boas como coisas ruins, mas tem bastante informação. Então, isso né, não é desculpa para que as pessoas não se capacitem. Como é que tu vê isso, né? A gente falando na transformação digital, como que tu vê isso dentro da nossa área? Sim. É crucial. Quando a gente fala de capacitação, né, e de se desenvolver, isso não tem outra forma, né? E eu não estou nem falando assim de você pensar em progressão na carreira, de você assumir outros desafios, né? Não é nem disso que a gente está falando. A gente está falando de fazer o que a gente já faz no dia a dia, se manter, né, fazendo o que você faz, né? Isso eu tenho visto muito nas discussões, né? Que a gente fala assim, as máquinas vão roubar nossos empregos. Não vão, né? Não vão. Quem vai ter mais oportunidades para se manter e para conseguir oportunidades melhores são as pessoas que estão aí trabalhando junto com a tecnologia, né? Junto com a inteligência artificial, junto com o digital, né? Então, é isso que eu vejo. Hoje, o que acontece? A gente vê alguns termos novos até que surgem, mas que são, na verdade, uma explicação para essa nossa capacidade de aprender, de desaprender, de reaprender, porque isso vai continuar acontecendo e vai acontecer o tempo todo, né? Você vê, o metaverso que você comentou, né? Eu lembro que eu estava conversando com uma prima minha um tempo atrás, ela falou assim, olha, mudei de emprego, estou numa nova empresa, a gente trabalha todo mundo em home office, só que a gente está no metaverso. Então, assim, se eu estou em reunião com alguém, nós dois vamos para a sala de reunião lá, né? Então é uma forma de interação. E aí passa o hype, né? Do metaverso, como também a realidade é aumentada, né? Então tem o hype, depois isso começa a se integrar, na verdade, na nossa realidade. Então não é que deixa de existir, porque a gente não vê mais, né? Naquela discussão do hype. Hoje o que está no hype é inteligência artificial, né? Então, essa capacidade de aprender, de reaprender, isso já é, na verdade, o novo normal. Então, quando a gente pensa, né, em agilidade de aprendizagem, né, learning agility, então, na Itachi mesmo, esse é um ponto que a gente discutiu muito, né? Inclusive fizemos um workshop, né, conduzido brilhantemente pela equipe do RH. Então, a equipe do RH sempre, né, um coraçãozinho, porque a gente aprende muito. Então, quando a gente fala de agilidade, né, eu até estou aqui com o meu assessment. São 5 pontos que são avaliados nesse teste que eu fiz do Learning Agility. Então, é claro que tem lá personalidade, motivações que interferem nisso tudo, mas o que é medido hoje? Agilidade é a mudança,
O mental agility também é algo que que a gente consegue fazer, né? Autoconsciência, o self-awareness, people agility e o results agility. Então, isso tudo, esses 5 elementos, a gente consegue mensurar, né? E falar assim, olha, o que eu posso fazer para eu melhorar a minha agilidade de aprendizagem, né? Então, para cada um desses elementos tem um relatório aqui que a gente recebe, que tem os pontos, o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso, enfim, super interessante. Ele mostra, eu vou mostrar aqui o meu People Agility, que eu achei super interessante, né? Que deu super alto, né? Então ele mostra aqui, né? Vou mostrar só para você, aí depois você não precisa pôr. Tá vendo? Ele dá Esse é o corte, esse é o corte. Ele dá aqui, ó, no relatório do Learning Agility, dá isso aqui por pessoa. Eu achei incrível. Ele mostra, né? O que eu posso fazer para melhorar a minha velocidade de aprendizagem. No Hacktown, eu participei de uma palestra que teve lá, que era upskilling e reskilling. Então, achei super interessante. Falei, poxa, eu acho que eu sei o que significa, mas eu quero ouvir, né? E foi incrível eu ter entrado nessa discussão, nesse momento da palestra, porque a gente já estava discutindo o seguinte, né? Que hoje, muitas vezes, você tem uma posição aberta, né, na empresa, tem uma vaga. E aí você avalia e você percebe que, poxa, do ponto de vista de comportamento, né, lá dos soft skills, que esse nome já tem a discussão se é soft, se não é, enfim, mas do ponto de vista comportamental, né, a pessoa tem ali as características que a empresa precisa para aquela posição. Mas muitas vezes, do ponto de vista técnico, falta ali alguns elementos, né? Que pode ser um conhecimento específico de uma tecnologia nova, pode ser um conhecimento da própria tecnologia da empresa, pode ser muitas vezes conhecimento de um idioma, né, específico. Então, mas o que a empresa faz? Ela contrata, né? E aí ela desenvolve essas habilidades técnicas, né? Que é o upskilling. Então, na verdade, a pessoa não tá um pacotinho completo ali, né? E habilidade comportamental também, isso a gente estuda, liderança a gente estuda, né? Soft skill a gente estuda, enfim. Então, upskilling. Mas a gente já sabe que esse upskilling, ele vai durar ali um tempo. Então, imagina, a gente estudou metaverso, foi lá, estudou realidade aumentada, e agora, nossa, o hype do AI, né? Uma coisa nova que tá vindo. Então, é o reskilling. Ou essa pessoa vai mudar de área, né? Então, passou um tempo e vai mudar de área. Então, na verdade, é passar de novo por esse processo de desenvolvimento de novas habilidades. E aí, o que estava sendo discutido era sprints de aprendizagem. Então, mais uma vez, a gente falou aqui, né, de esse plano de aprendizagem, ele ser individualizado. Então, é o que o Rogério precisa desenvolver ali, o caminho de aprendizagem para que ele possa assumir essa posição, ou para que ele possa assumir, mudar muitas vezes de posição, ou para que ele continue sendo relevante na posição que ele já está, né? Então, a inteligência artificial, ela ajuda nesse ponto, né, também de montar um plano de aprendizagem individualizado, e o que estava sendo discutido são esses sprints. Então, sprint, assim, de 1 a 2 semanas, né? Então, rápido, 10 horas, 12 horas ali, muitas vezes, de dedicação para isso. Então, assim, não é que a pessoa vai parar a vida dela por 2 semanas, ela vai continuar trabalhando, só que ela vai colocar ali em pequenos slots, sabe? Pequenas pílulas, então um pouquinho por dia, 1 hora num dia, 2 horas no outro, que é até mais efetivo, né? Para esse processo de upskilling e de reskilling. Jaiane, e dentro da. Agora, recentemente, eu tive a honra de receber aqui a Juliana Bley, a Carla Mikoski, né, o Adilson Monteiro, que são pessoas que tu também conhece, né, para falar sobre complexidade na segurança do trabalho. Né, a gente falou um bate-papo bem legal, muito reflexivo, né, provocativo, né, a gente falando no tal mundo VUCA que a gente vive hoje, né, enfim. Bunny, né? Agora já é Bunny. Bunny, VUCA, enfim, né? O que tu enxerga de maiores desafios no futuro com relação aos processos de segurança no trabalho, né? Sim. Tanto de maneira geral, como especificamente para a Coca-Cola. A Coca-Cola tem algum plano específico para esse futuro?
Bom, primeiro dizer que a conversa ali com o pessoal foi ótima, eu assisti, adoro todos, um beijo para todos, foi muito bom. E, assim, a complexidade, ela é parte da nossa vida, né? Eu me recordo da fala lá da Carla, que ela fala, quando a gente se deu conta que uma coisinha que aconteceu numa cidadezinha pequenininha lá na China, veio impactar a gente aqui de alguma maneira. Então, assim, essa complexidade já faz parte do nosso universo, né? Eu acho que, assim, antes de pensar os desafios do futuro, eu acho que tem coisas muito presentes ainda que a gente precisa começar a desenhar este futuro, né? Começar a pensar para desenhar este futuro. Então, assim, hoje, por exemplo, eu vejo a segurança, acho que é um ponto bastante importante que a gente precisa pensar, como fazer essa virada, né? Como fazer, já acho que já muitas empresas começaram, já tem muita gente com esse olhar, né? Mas a segurança, ela ainda é uma agenda muito longe do negócio, né? Ela ainda é uma área muito de compliance, de atender regras, de cumprir as exigências. É uma área que normalmente não a gente acaba se sentindo bastante isolado do processo todo, porque ela é distante do negócio, né? Ela não é uma área onde todo mundo está envolvido, onde todas as áreas estão envolvidas, onde seja um tema assim que encanta e que conecta, né? A gente vê, por exemplo, assim, os temas de ESG hoje, como ganharam essa projeção dentro das empresas, né? Muito embora a segurança está coladinha ali no S do social, a gente ainda olha o social com menos impacto do que olha o ambiental. Mas a SG é uma agenda hoje super queridinha, né? Todo mundo quer estar na agenda de SG, porque é uma agenda que conectou com as pessoas. Eu acho que o nosso grande desafio em segurança hoje, que a gente precisa pensar como fazer essa trilha para o futuro, é como a gente faz as pessoas se conectarem com essa agenda do cuidado, né? Que não é uma agenda punitiva, que não é uma agenda negativa, que não é uma agenda reativa. É por isso que eu acho que a segurança me segurou por tanto tempo, justamente pelo potencial que eu identifiquei nessa questão de você... como a gente conecta as pessoas a esse olhar, que é o olhar que deveria ser o olhar da segurança, né? E aí tem desafios para os profissionais, tem desafios para as organizações se humanizarem mais, trazer esse olhar assim, né, mais do cuidado, de como a gente trabalha esse olhar mais preventivo e menos reativo. Eu acho que o olhar da segurança, às vezes faço uma analogia com o pessoal que eu, né, meu time, que eu digo assim, eu tenho às vezes a sensação que a segurança ela é como se fosse uma super Ferrari ali no autódromo de Interlagos. Pensa numa super Ferrari. Aí você vai lá e bota um kit gás na Ferrari e dirige ela olhando no retrovisor. Entendeu? Total a potência do que pode ser. Sabe? Assim, essa sensação que por vezes eu tenho da nossa área de segurança. Então, para a gente começar a pensar no futuro, a gente precisa também a gente precisa entender qual é hoje o nosso desafio, o que é hoje a nossa dor, né? Hoje, uma dor para a gente é como a gente conecta as áreas nessa conversa. Como segurança deixa de ser da área de segurança, deixa de ser do engenheiro de segurança, deixa de ser do técnico e passa a ser do gerente, passa a ser do supervisor, passa a ser da pessoa de marketing, passa a ser da pessoa de compras, que na hora que vai aprovar um fornecedor, não espreme ele até o fim para poder tirar o valor e aí desconta na falta de critérios de segurança. Então, assim, eu acho que eu brinco com o pessoal que eu falo, quando isso estiver assim, quando eu conseguir perceber que segurança toca todo mundo, eu já posso me aposentar. E eu estou querendo me aposentar rápido, então eu estou trabalhando para que esse processo se acelere de uma forma interessante. Então, isso eu acho que é os desafios que a gente tem hoje. O que eu vejo para o futuro, né? Aí o futuro vai passar muito por a gente também dar mais musculatura para os profissionais de segurança, no sentido de conseguirem falar a língua do negócio, sabe? Eu acho que isso que é importante. A gente fala muito, e eu escuto muito o Adilson falar isso toda vez que ele fala isso me remete a essa sensação que eu tenho.
que às vezes a gente parece uma parte desconectada do processo, né? E aí a gente acaba virando, eu falo toda hora para o meu pessoal, a gente não pode ser engenheiro de NR. Não dá para botar NR debaixo do braço, sair em planta e falar isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Como que a gente facilita, ou como que a gente orienta as adaptações? Como que a gente facilita essas decisões de sacrifício que acontecem o tempo inteiro na operação e que não vai passar só por percepção de risco? Não dá para simplificar a coisa do tipo... Aí é outro papo para um outro podcast, né? Todo o trabalho de como a gente simplificou, como a gente facilitou a culpabilização do empregado, né, do funcionário, porque ele não tem percepção de risco. E aí, não tem percepção de risco, a gente vai lá e treina ele de novo, porque percepção de risco se adquire com treinamento. Então, assim, se simplificou muito um processo que é muito complexo, que não é, né? Então, assim, como que o próprio profissional de segurança vai criando essa musculatura para conectar a segurança com o negócio, para ser um business partner, que a gente chama, né? Como que a gente se torna realmente um parceiro de negócio? Minha falta de sucesso é quando o cara lá, o operador, vai estar pronto para fazer aquela gambiarra para tentar acelerar o processo e falar, não, peraí, deixa eu chamar o cara de segurança para ver se ele me ajuda a pensar uma coisa melhor. Isso aí, se eu falo para o meu pessoal, se isso acontecer com vocês, já sabem que vocês já chegaram no alto patamar de consideração do que é um profissional de segurança, de ser um apoiador, de ser alguém que está ali sustentando. Então, tem muitos desafios. E eu acho que os desafios, as complexidades, elas só vão aumentar. A gente vai ter plantas cada vez mais automatizadas, das quais a gente não lida, a gente acha que lida bem com a automatização, mas não lida, né? Então, a gente vai ter sempre, nada vai ficar mais simples, tudo vai sempre ficar mais complexo. E aí o nosso desafio dentro de segurança é como que a gente, né, busca essa musculatura para fazer essa parceria. Como que a gente faz as pessoas serem realmente multiplicadores do tema de segurança, né? Como que a gente faz com que as pessoas se conectem com esse tema, não só por elas, mas também pelo colega, mas também pelo ambiente todo seguro que se gera quando as atitudes vão se movimentando, né? Vão se mudando, quando o comportamento vai aparecendo. E aí é papo para também outro podcast. Mas temos muita coisa pela frente, assim, é um trabalho que não para nunca. Uma clareza aí, porque às vezes os profissionais que escutam ouvir falar nas aulas visuais, eles não conseguem trazer isso para a prática, né? Então, tu está trazendo aqui exemplos bem reais que vocês viveram e estão vivendo, né? Então, isso é bem importante. Tu é gestora de IHS para a América Latina, né? E como que funciona isso nas diversas culturas, né, dos países da América Latina, com legislações diferentes, né? O que impacta isso na aplicação das novas visões de segurança? Sim, eu acho que um ponto importante aí, né, com relação à questão de cultura, né, e legislação, a gente tem aqui, né, a própria Carmen Migueles, ela apresenta, né, alguns dados aí de cultura, né, a gente tem nessa região aqui, né, da América Latina, a questão da diferença, né, aquelas diferenças de poder, né, então a distância de poder ainda é muito grande, né, o que dificulta as pessoas que estão embaixo falarem realmente, né, e essa escuta, esse trânsito aí, ele pode ser não tão simples assim, e até essas pessoas, ao serem encorajadas, como que isso acontece, né, como que essas coisas acontecem, e isso varia um pouco de país a país na América Latina, uns um pouco mais, outros um pouco menos, tem países que têm essa mentalidade ainda muito, né, de níveis, né, hierárquicos, né, então acho que o principal ponto é tentar quebrar isso, mas tentar quebrar isso através do que a organização está descendo quanto cultura, né? Então, acho que é isso que a gente tem feito, né? Então, a gente, com relação à legislação, a gente
tem que seguir a legislação, acho que isso não se questiona, talvez a forma que a gente siga hoje, talvez seja um pouco mais burocrática do que realmente é necessário seguir, eu acho que essa revisão é importante que aconteça. Confesso a você que a gente tem feito isso, mas não é o nosso foco hoje. O nosso foco, se a gente tem que fazer algumas coisas que ainda talvez seja um pouco mais burocrática para atender a legislação, a gente ainda está fazendo, mas a gente tem começado a transformar a questão da mudança do pensamento, da mudança da abordagem. E até, né, os profissionais de IHS, de algumas plantas que são um pouco mais do tipo, olha, eu sou só profissional de IHS, eu sou ali naquela caixinha, né? Então, eu participo da reunião da produção, falo minha parte em IHS e vou embora. Aí a gente fala assim, você não vai mais embora, você fica. Você aprende. Então, a gente está começando a fazer eles permearem ali dentro do negócio, como realmente consultores de negócio, né, para segurança. Então, eles aos poucos estão aprendendo coisas que eles não sabiam do negócio. Aprendendo, né? Por quê? Porque eles tinham aquela coisa de ir na área, com checklist, né, aquela coisa mais tradicional. Então, agora a gente está começando, né? E aí veio aquela ansiedade, o que a gente faz primeiro? Então, a gente reformulou, né, o formulário de observação comportamental que a gente tinha um formulário bem padrão de observação comportamental, que é global, e a gente fez uma revitalização dele, mudando para uma abordagem totalmente diferente, né? A gente deslocou o olhar da pessoa para o sistema, para o processo, para o contexto, né? Então, a gente fez todo um trabalho aí estamos terminando de capacitar, mas a gente, né, a gente fala um pouco dos princípios, né, da nova visão, mas a gente traz muito forte o que é que a Kimberly quer de speak-up? O que é que a Kimberly quer de construção de confiança? O que é que a Kimberly quer dessa troca e a valorização da pessoa, né? Então, a gente tenta reduzir essa distância de poder, né? A gente sabe que a gente tem um desafio grande na camada mais próxima, né? Porque a gente sempre olha assim, vamos pegar a alta liderança, porque isso é alta liderança. Não, a gente precisa preparar essa camada aí muito próxima da operação. Então, acho que esse é um gap que a gente precisa trabalhar ainda, continuar trabalhando. A gente vem trabalhando em alguns pilotos, mas precisa ampliar, porque a alta liderança, ela faz o Gemba dela, a gente chama de Leader Stand Work, né, que é também do Lean, né, a gente tem essa ferramenta que nada mais é do que o líder servidor, dele ir lá e realmente servir, atuar como um servidor, mas essa supervisão, essa linha de supervisão mais próxima, a gente precisa fortalecer eles, justamente para quando esse movimento, a gente começar a borbulhar aqui embaixo e abrir essa questão da fala muito forte, que através de Learn Teams e de outras práticas, essa pessoa que esteja preparada para atuar como adulto, tratar eles como adulto, e não para infantilizar o processo, para tomar para ele e tentar resolver as coisas. Então, essa questão da análise transacional, a gente trabalha demais dentro da organização, que é qual linguagem eu estou trazendo? Será que eu estou recebendo do global e falando, tem que fazer porque o global mandou, ou não? Recebo do global, maturo isso e desço de uma forma mais adulta, sem infantilizar o processo, sem me infantilizar como profissional. Então, essa questão da análise transacional, a gente tem trabalhado bastante para ajudar essa relação. Tu já falou várias vezes, né, da necessidade de letramento. Inclusive, eu concordo contigo, acho que tem que começar isso pela própria equipe de IHS, né? Se a gente não tiver o nosso time entendendo, né, e para suportar os líderes, né, para suportar essa mudança nos líderes, esse processo não anda. A gente fala muito aqui sobre carreira dos profissionais de SSMA, da necessidade de capacitação, atualização, né? A gente fala, né, da necessidade de rever aí as emendas dos cursos de engenharia de segurança, de técnico de segurança, enfim, de todos os profissionais aí de IHS, porque tem essa necessidade, né? Com as novas visões, a gente tem que mudar o mindset, enfim. A gente começou aqui na SSMA em Pauta também promover cursos, né, sobre o HOP. Agora, recentemente, a gente finalizou uma turma com o Adilson Monteiro, né, que é nosso conhecido. A gente vai fazer uma de Business Partner agora de SSMA também, que é um curso inédito.
E eu queria que tu dividisse com a gente, que eu sei porque, né, alguma coisa eu sei porque a gente já conversou antes, né, e quais estratégias que tu usou para capacitar a tua equipe e da liderança e dos colaboradores de maneira geral? Legal. Então, o que a gente fez, né? A gente começou, né, que a gente chama de hora do aprendizado, que é a nossa hora sagrada, né? Então, a gente, inicialmente, eu comecei a estudar com o meu time, né? Os meus diretos, né? Na época eu estava, né, no Brasil, né? Então, eu tinha um time de gerente embaixo de mim, e aí a gente estudou, né, o livro lá, o dos 5 princípios, e depois disso a gente falou assim, bom, vamos começar a expandir para o time maior, né? Então, a gente começou a ler alguns artigos, né? Ler, discutir, trazer pessoas, né? Então muitas pessoas vieram conversar com a gente. O Paulo Gomes, né, se disponibilizou, entrou lá da Austrália e falou sobre hop com todo o time, né? A gente fez um workshop, ele participou. A gente trouxe o Vitor da Petrobras, o José Carlos Bruno, o Rafael também esteve com a gente, o Gilval. Então, assim, muita gente que queria doar conhecimento, né? Então, eu começava a organizar, a gente, religiosamente, sexta-feira, a gente tem 1h30 de aprendizado, onde a gente lê alguns papers, a gente lê livros, né? Então, a gente já leu vários livros, a gente já leu Pre-Accident, a gente já leu os 5 princípios eu já li 3 vezes. Estou lendo espanhol agora, porque a gente meio que pegou o modelo e começou com o time da América Latina. Então, o Pre-Accident, a gente estudou Anarquistas da Segurança, não é um livro fácil, a turminha sofreu um pouco para ler, porque ele traz, o deck é um pouco mais profundo, mas eles gostaram, eles foram atrás, né, pesquisaram e tudo. Então, como que a gente faz, né? A gente pega um livro desse e a gente divide toda a turma em capítulos, né, grupos por capítulo. Então, a gente dá umas 2 ou 3 semanas para que a primeira turma, né, a gente inicie o livro, e toda sexta-feira a pessoa, o grupo responsável pelo capítulo dá uma aula sobre o capítulo. Então, a gente passa mais ou menos uns 2 meses para ler um livro, para estudar um livro, só que nessa que a gente estuda, a gente prepara um material importante. A gente faz vídeo, a gente traz entrevistas de pessoas da operação, o que é que eles acham, a gente faz simulado, e isso tudo vira um rico material de treinamento interno. Então, a gente tem uma biblioteca no SharePoint, onde a gente coloca tudo que a gente desenvolve. Então, eu já cheguei a desenvolver material de capacitação de roupa para liderança, de coletâneas de vídeos do Decker para capacitar o meu time. A gente pega as apostilas da IOGP, que tem umas apostilas boas, a gente trabalha com eles. Então, a gente, tipo, isso custa, né, isso é investimento de tempo, né, que a gente tem. E, lógico, algumas pessoas do time fizeram curso fora, por exemplo, eu cheguei a fazer o curso de hop fora da empresa, a gente contratou turmas de Learn Teams, tem 5 turmas de Learn Teams para as operações do Brasil, né, então a gente tem os nossos facilitadores, e hoje a gente já está desenvolvendo um material mais à nossa cara. A gente, 2 a 3 vezes no ano, a gente fazia um grande workshop, reunindo todo mundo, né, e aí sim, eu trazia temas de soft skills também, né, de comunicação não violenta, inteligência emocional, segurança psicológica, né, conversas difíceis, priorização, que são temas que a organização já vem falando para a liderança, por causa de todo essa bússola aí, essa mudança organizacional. O professor Josué nos brindou uma aula de 4 horas de Fran. Ele veio para São Paulo, a gente trouxe ele para fazer, né, os meninos adoraram, né, porque ele é super acessível, uma pessoa super boa. Então, assim, é dessa forma que a gente vai movimentando, e a gente já tem uma programação até o final do ano. Então, no ano passado foram mais de 80 horas de estudo, e no começo algumas pessoas falavam, ai, será? Não sei o quê. Hoje já tem várias pessoas, tem pessoas que falam abertamente, não concordo, não concordo. Hoje tem mais acordo do que discórdia, vamos dizer assim, mas as pessoas se sentem muito à vontade para falar. E eu estou falando de um público que vai de jovem aprendiz à minha posição. O que eu tenho visto dentro né, da experiência que eu tenho também é que normalmente o
O líder que vai fazer isso de maneira mais genuína é aquele cara que está mais presente, que está mais próximo da sua equipe, né? E o protocolar não, é aquele que está mais distante que vai, né, fazer porque é protocolo, né? E ele tem que fazer porque alguém disse que ele precisava fazer, né? E dentro desses líderes, normalmente esse mais protocolar, né, ele, não sei se dá para chamar assim, mas ele é o cara que se sente menos preparado para atuar na gestão de segurança das suas equipes, né? E a gente entende que para esses líderes atuar de maneira efetiva, eles devem desenvolver algumas competências, né, Carla? E quais são as competências que o líder precisa ter para atuar de maneira efetiva com relação à segurança dos seus colaboradores? Ótimo. E essa pergunta eu respondo com base, né, no conhecimento e na expertise aí do Tom Krause. Ele publicou, né, os 7 insights sobre segurança, de liderança para segurança, e em 2016, se não me engano, e eu acredito que ainda é uma fonte muito viva, assim, muito fresca a respeito das competências da liderança para a segurança, né? Então, ele fez um estudo buscando entender aqueles líderes que realmente atuam conforme o esperado, né, na segurança do trabalho, que competências estão presentes nessas pessoas. Primeira coisa que ele traz, são líderes que sabem dizer para as pessoas aonde a gente quer chegar em termos de segurança. Qual é a nossa visão como empresa? Onde que a gente quer chegar? O que a gente espera das pessoas? E eu vejo que isso é uma dificuldade tremenda, às vezes até para a própria área de segurança, dizer o que a gente quer em termos de despertar qual tipo de comportamento. Todo mundo fala, a gente quer interdependência, a gente quer generativo, mas o que é isso em termos práticos? O que eu espero que as pessoas façam? Será que é possível chegar lá, assim, antes, né, caminhar um degrauzinho por degrauzinho ali em termos de comportamento e aprendendo uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra? Então, eu sinto, e o Krause também reforça, que é uma das principais competências. A gente quer fazer segurança, 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 a gente quer, mas a gente não consegue traduzir isso de maneira um pouco mais palpável para as pessoas. Então, visão, credibilidade, visão e credibilidade, o Thomas Krause fala que são as competências de entrada, ou seja, precisa ter isso, né? A gente precisa ter credibilidade com as pessoas, ou seja, minimamente a gente ser exemplo, né, do que a gente fala. Não estou falando de uma forma piegas, assim, você tem que estar no estado perfeito, senão você não pode falar de segurança com as pessoas. Não é disso que a gente está falando, né? Mas regras mínimas que precisam ser atendidas. Eu também ser exemplo no sentido de eu admitir que eu errei como líder. O Krause fala disso, né? Você admite erros a si mesmo e aos outros? Como você faz? Como você lida com isso? Como você manifesta para a sua equipe que, puxa, essa decisão, essa orientação que eu passei para vocês foi equivocada, gente. Vamos retomar aqui, né? Então, visão e credibilidade são as 2 competências de entrada. Depois, eu gosto muito que ele fala de 3 competências que são competências que vão nos ajudar a trazer efeito para o comportamento de segurança das pessoas no dia a dia. Primeira, ação orientada. O que é isso, ação orientada? Cara, nós geramos dados pra caramba dentro da área de segurança. Registro de quais acidentes, near miss, desvio, próprios acidentes, né? E a gente pede para as pessoas, né, sinalizem, registrem e tal. Como que a gente faz gestão, que a gente mostra para as pessoas que a gente está lendo, analisando e atuando sobre essas coisas? Então, como que eu atuo e como que eu devolvo um feedback para a minha equipe? Porque para ela é importante também saber se as coisas que eles estão relatando faz sentido ou não faz sentido, a empresa está olhando ou não está olhando.
isso é trazer efeito sobre o comportamento de segurança das pessoas, né? Eu estive recentemente em uma empresa, Rogério, que eles precisavam subir num elevador para alcançar o nível lá a altura onde eles prestavam serviço, e eles fazem isso todos os dias. E existe uma linha de vida, né? Num caso de emergência, para eles poderem descer uma escada ancorados pela linha de vida. E um dos operadores falou assim para mim: Carla, para mim, que subo e desço esse elevador e essa linha de vida é a minha salvação caso alguma emergência aconteça, eu tenho muita curiosidade de saber qual é o resultado das manutenções preventivas. Será que é recorrente? O que eles ajustaram? Será que eu podia fazer alguma coisa para, né, não danificar tanto? Olha que interessante, né? E a gente acha que isso não compete às pessoas. Então, eu achei muito interessante isso. A ação orientada é o quanto que eu estou orientando as minhas ações como líder para a resolução das questões de segurança, que é justamente aumentar a capacidade de segurança da minha área, e o quanto que eu estou nutrindo as pessoas com essas informações que dizem respeito a elas também, né? Porque elas estão ali expostas aos riscos todos os dias. Então, ação orientada, colaboração, o quanto que eu estimulo o meu time a colaborar, né, a contribuir um com o outro em termos de segurança, na divisão de tarefas, ou na orientação um do outro, ou como um pode, de fato, colaborar, né, eu estimulo isso, e a comunicação, que é isso, o quanto e como eu falo sobre segurança com as pessoas. E aqui tem um ponto que eu acho bem estratégico da gente falar, né? Está mais do que provado que a gente se prepara muito para comunicar de forma ativa, né? Ou seja, eu me preparo muito para fazer o DDS, para dar uma palestra, para entrar numa reunião, para fazer a orientação das pessoas. Eu estou sempre muito bem, concentrado, com as emoções ali bem administradas, mas não existe a mesma preparação para quando eu vou reagir aos fatos e às notícias cotidianas. Então, como eu cuido das minhas reações aos fatos e às coisas que vão acontecendo no meu dia a dia? Isso também comunica, né? Aliás, isso principalmente comunica para as pessoas, né? Então, é no momento onde eu não tenho muito preparo, é um momento onde eu vou reagir. E é onde, às vezes, a minha emoção como líder transborda, né? E eu causo um efeito negativo em relação às pessoas. Ou em relação ao aspecto de segurança que elas estão me trazendo. Então, a comunicação, ela precisa ser bem cuidada, não só na ação, mas principalmente na reação da liderança, né? E aí, olha só, Rogério, como isso é muito importante, tá? Eu acho que é um cenário que todo mundo vive, né? Ou a maior parte das organizações vive. Quando a gente está num processo, né, de produção tranquilo, etc., as pessoas estão trabalhando, estão entregando os resultados de produtividade, muitas vezes entregando também segurança, a gente está ali numa rotina, fazendo o que precisa ser feito. Né? Nesse momento, muitas vezes, como eu falei para você, a gente não tem a liderança muito presente, a gente fala de segurança de forma mais protocolar, no DDS, em momentos em que me é exigido, eu nem sempre falo sobre isso de forma genuína, até que acontece um acidente, certo? Quando o acidente acontece, há toda uma mobilização de energia dentro da organização, em que, para a atividade, a gente vai escutar as pessoas, a gente vai entender o que aconteceu, a gente para o equipamento, a gente chama o pessoal da engenharia para conversar, o cara do corporativo vem na unidade, o vice-presidente aparece também, e a gente,
né, faz uma comunicação muito impactante nesse momento onde o acidente aconteceu, a gente fala que a segurança em primeiro lugar, que ela é um valor, etc, etc, etc. E, de repente, as coisas entram na rotina de novo e a gente não vê mais nenhum vice-presidente falar de segurança, a gente não vê mais nenhum sinal de que a segurança tem um efeito positivo, né? Então, a intenção é muito boa e eu tenho certeza que os altos líderes não vão parar de vir para a organização e tentar entender o que aconteceu, porque a nossa intenção não é que os acidentes aconteçam, a gente vai se preocupar quando isso acontece. Mas que tal se a gente diminuir o gasto de energia, o entorno de quando um acidente acontece, e a gente começar a diluir isso no nosso cotidiano, né? Se toda essa energia concentrada em torno de um acidente, ela pudesse ser melhor investida no nosso cotidiano, por ações, né, de genuínas da nossa liderança no nosso cotidiano, gerando um efeito positivo, gerando mais atenção, foco e interesse nas coisas que estão sendo construídas ali no cotidiano, eu acho que a gente teria um efeito bem diferente, né? Então, acho que a comunicação, né, por isso que eu trouxe esse tópico dentro da comunicação, ela precisa ser pensada. Qual é a mensagem que eu passo para a organização sempre depois que um acidente acontece e qual é a mensagem que está sendo passada no cotidiano ali, onde nada está acontecendo. E está acontecendo muita coisa. As pessoas estão entregando muita segurança no dia a dia, mas a gente não tem efeito sobre isso, né? Então, que a gente possa trazer comunicação, sim, mais efetiva para gerar efeito sobre o cotidiano. Uma das propostas, por exemplo, que eu vejo com muito bons olhos, que é o Learning Teams, né? Esses times de aprendizagem, para a gente falar sobre o trabalho normal. O trabalho normal é o trabalho que a gente entrega todos os dias, que na maior parte das vezes sai de forma segura. Mas se as oportunidades que estão escondidas ali no cotidiano, no trabalho normal, que a gente pode investigar melhor, é uma das formas, né, que a gente tem de avançar. Então, eu falei aqui de visão, credibilidade, ação orientada, comunicação e colaboração. E as duas últimas competências que o Krause traz é reconhecimento e feedback, que se conecta totalmente com isso que eu estou trazendo, de a gente trazer efeito sobre o comportamento de segurança, e esse efeito precisa ser cotidiano, precisa ter impacto na ação cotidiana das pessoas. Cara, a gente já tem muita ferramenta, cara. Então usa as ferramentas que você já tem para trazer efeito sobre o comportamento das pessoas. É isso, tá? Então, a gente não tem. Se valha de alguma que faça sentido dentro da tua empresa, né? Então, trazer reconhecimento, trazer interesse, atenção para os temas de segurança, né? Reconhecer, sim, as pessoas que estão fazendo, tomando ações seguras no seu dia a dia, no exercício das suas atividades. E feedbacks assertivos, onde a gente precisa ajustar os pontos, o que precisa ser melhor. A gente também precisa fazer isso cotidianamente, tá? E a responsabilidade por resultados, que é a última competência. E nessa competência, eu acho que entra a gente estar revisitando o que a gente espera que as pessoas entreguem, né? Estar revisitando também a minha responsabilidade como líder quando alguma coisa acontece. Porque às vezes a gente quer, assim, isso é com a área de segurança, você que investiga isso aqui, o que aconteceu lá? Tipo, como se isso não fosse minha responsabilidade dentro da minha área, né? Então, assumir essa responsabilidade, assumir a responsabilidade de que as ações que precisam acontecer nesse espaço, nessa área, para que não aconteçam novos eventos e novas ocorrências nessa área, são minhas, são da liderança dessa área, né? Então, isso é a que a gente chama de responsabilidade por resultados, como última competência das 7 competências aí de liderança para a segurança.
E para mim faz muito sentido, né, com tudo que a gente fala, com tudo que a gente lê e que a gente vê na ciência moderna da segurança, né, Rogério? A minha expectativa é que as novas gerações, elas né, já venham num novo entendimento da vida, e acredito que sim, porque o meu filho com 15 anos já tem algumas percepções de algumas coisas totalmente diferentes da minha geração, né? E mesmo assim, Helena, qual o papel, né, dentro desse contexto que a gente falou de diversos entendimentos, diversas gerações, qual o papel dos líderes, e aí tanto homens quanto mulheres, né, na promoção de equidade de gênero e também no apoio de avanço das mulheres em saúde, segurança e meio ambiente? Rogério, assim, primeiro, né, eu acho fundamental você trazer isso, e melhor ainda, né, um homem querer trazer sobre liderança feminina. Isso é uma das coisas que eu entendo que precisa ser feito, da voz à mulher. O que você está fazendo aqui é da voz à mulher e a questão da equidade de gênero. E a outra que você acabou de me contar aqui, né, na criação dos filhos. Então, eu vejo, apesar de eu não ser mãe, não ter pretensão de ser, eu tenho sobrinhos e eu fico muito feliz de ver que realmente já tem essa disruptura. Meus sobrinhos estão com 20 anos e eles estão na faculdade agora. Então, eles trazem as coisas para mim com naturalidade, como se fosse tudo igual como deveria ser mesmo. E isso é muito legal. A gente já vê que, né, os filhos dessa nossa geração já estão mudando um pouco. Então, eu vejo o líder da mesma forma. O líder, seja ele homem ou mulher, ele tem que ser inclusivo. Ele tem que demonstrar esse comportamento inclusivo, inclusive o homem. E o homem, eu acho que assim, a questão dele se mostrar vulnerável e entender que está quebrando. Eu gosto muito da ideia que a gente tem que assumir que a gente tem nossas vulnerabilidades. Né? Eu tenho minhas vulnerabilidades, eu tenho meus preconceitos, eu não estou aqui para falar que eu não tenho, eu tenho. A grande questão é essa quebra. E como que a gente quebra, né? Que eu acho que é a grande questão que você traz aqui. Como líder, eu preciso olhar para o meu time e entender, não é sair mandando os homens embora e contratar mulher, não. Mas numa contratação, não faz muito tempo, eu precisava contratar uma posição de coordenação. O RH me trouxe várias vezes homens. Por quê? Porque se eu for ver, talvez eu tenha mais engenheiro de segurança do trabalho do que engenheira. Então, pensando no bolo, na hora que eu vou tirar ali, vai sair. Mas será que a gente não está fazendo um pente fino melhor? Será que eu não consigo olhar além ali do que tem? Né? Então, eu acho que é isso, é pedir que já venha pelo menos 2 de cada, por exemplo, né, para entrevistar. É trazer uma segurança psicológica, entender que quando a gente fala, que é outra coisa assim, que eu tenho, eu morro quando as pessoas falam, não, mas como que é igualdade, porque a mulher e o homem são diferentes. Não é igualdade que a gente está falando, a mulher e o homem são diferentes, é equidade. Então, claro que eu tenho necessidades biológicas, inclusive, muito diferentes de você, que é um homem. E mesmo você com outro homem vai ter diferentes necessidades, e eu com outra mulher vou ter diferentes necessidades. Então, acho que é uma questão de trazer um ambiente de segurança psicológica para que a mulher possa se expressar, trazer de fato as dores dela, e que ela possa ser ela mesma e trazer as dores do trabalho para casa também, porque a gente tem no Brasil uma quantidade de mãe solo incrível. A mulher, ela é mãe e ela é quem traz o dinheiro para casa. O homem não está lá. Então, assim, quando a gente fala de equidade, é olhar para isso e, assim, sim, para essa mulher talvez eu tenha que dar mais condições, eu tenho que dar um home office a mais para ela, e isso é tratar com equidade. As pessoas, por exemplo, eu moro em São Paulo hoje em dia, quando eu mudei para cá, eu achava um absurdo, o pessoal chegava, né, às vezes dava um problema no metrô, chegava 1 hora depois. Se aquilo para mim não entrava, até eu andar na linha vermelha, eu entendi. Ixi, não, atrasou, tá ótimo, gente, fica em casa, a linha vermelha tá um caos. Então, assim, eu acho que é muito de ter a empatia, de ver as dores do outro, mas escutar de verdade as dores do outro. Então, tanto o homem quanto a mulher tem que evitar algumas falas. Que tem algumas falas que a gente começa a refletir. Por exemplo, aqui em casa a gente tem um combinado, Rogério, que é assim.
Se eu falo alguma fala discriminatória de qualquer maneira, meu marido ou grita ou manda uma mensagem, dependendo de onde ele estiver. Olha o que você falou, que a gente se ajuda. Então, legal. Um dia eu estava aqui numa reunião, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, isso aqui tá uma zona, tá parecendo o samba do... Aí ele, Helena, meu Deus, não posso falar isso, né? E entender que isso realmente é um impacto. E aí, por exemplo, frases que eu já escutei muito. Ela é muito macho. Exatamente, porque eu ia lá, eu fazia, eu pegava, fazia acontecer. E eu queria escutar isso, até entender que não é assim. Para eu ser muito boa, eu não preciso ser muito macho, né? Então. Ou, não, é TPM. E se você é promovida ainda como mulher, o que adivinha o que é? Né? Tá saindo com o chefe, tá com alguém. Então, assim, tudo isso são falas muito machistas que estão incorporadas. Hoje em dia, nas entrevistas de emprego, eu estava conversando com uma amiga disso, não se fala mais, como você vai conciliar, né, sua casa e o trabalho. Mas se pergunta muito o que você faz no seu tempo livre, né? Assim, eu ainda fico pensando quanto que isso não está camuflado. E aí, quando a gente fala lá, não, mas 50% das mulheres estão em cargo de liderança, eu falo, e aí? E o contexto por trás disso, né? O que eu tenho? Então, eu trabalhei na área hospitalar, é uma área muito feminina. Mas era um CEO ou uma CEO? Era um. Então, assim, a maioria da diretoria dentro de cada hospital é homem. Então, será que, né? Não, mas a gerente de enfermagem é uma mulher. Ainda não está na posição que deveria estar, porque já que 70% da mão de obra ali é de mulheres, né? Então, acho que é muito nesse sentido. A gente precisa dar uma mentoria especial para a mulher, eu preciso dar um desenvolvimento, um planejamento de carreira com a mulher, pensando na sucessão, olhando justamente o que elas precisam, por exemplo, uma rede de apoio confiável, onde elas possam abrir as coisas que ela está estudando, porque, como eu te falei, eu não sabia que o meu gestor, né, o meu diretor tinha me falado, era uma coisa, sim, eu fiquei chocada, sim, eu fiquei sem reação, mas eu não sabia nem como agir. Então, a mulher ter essa rede de apoio de outras mulheres que já passaram por aquilo, eu acho que é fundamental. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.